Sejam bem-vindos a mais um ImpactaCast. Meu nome é Célio Antunes, sou fundador e presidente do Grupo Educacional Impacta Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre educação corporativa. É um assunto aí bastante importante. As organizações precisam cada vez mais se alinhar nesse assunto, montar uma estratégia, um plano, porque senão realmente ela não consegue dar conta dos seus projetos e não tem capital humano para poder sustentar. Ela não pode estar sujeita simplesmente a as profissionais saírem para uma outra oportunidade e, de repente, perder tudo aquilo. Ela precisa alimentar essa base, né, humana e estar capacitando o tempo todo, porque a coisa é muito dinâmica e viva. E hoje nós estamos aqui recebendo o Nilson Ramalho, que é o Head de Educação Corporativa do Grupo Impacta. E ele vai falar com a gente um pouco aqui como que a Impacta tem atuado nessa área, junto com os seus clientes corporativos. Vocês devem saber que hoje, praticamente quase 70% da receita do Grupo Impacta na área de capacitação é proveniente de empresas. Nós temos mais de 30 mil CNPJs que capacitam continuamente seus colaboradores conosco. Então, é uma parte muito importante e ter essa responsabilidade com esse volume de clientes que nós atendemos, geralmente de porte grande e médio, é uma responsabilidade muito grande, porque a empresa tem um nível de exigência muito grande e nós temos essa entrega efetiva e nós temos reparado muito que as empresas têm voltado muito a nos procurar, porque muita aventura, muita empresa nova, aventureira entrou no mercado, não entregou o que prometeu, então temos sentido um retorno muito grande nesse pós-pandemia, inclusive com o retorno de grandes e médias empresas solicitando projetos novos com a Impacta. Então vamos lá, o Nilson que é prata da casa da Impacta, né, está com a gente aqui, acho que posso falar o tempo, não? Mais de 30 anos, né, Nilson? Mais de 30 anos na Impacta aqui, praticamente é prata da nossa casa aqui, e se graduou, fez cursos aí, não vou falar nenhum número aí, mais de 100 cursos na Impacta, dá muita aula na Impacta, fez graduação na Impacta, fez mais de uma pós-graduação na Impacta, está sempre estudando, sempre se atualizando, então é um exemplo de profissional que está aqui conosco, aqui, né, o nosso braço direito aqui para tocar toda a nossa operação. Seja muito bem-vindo aqui, Nilson. Obrigado, Célio. Obrigado pela apresentação. De fato, falar sobre educação corporativa é falar sobre negócios. E pós-pandemia houve uma aceleração e uma grande transformação no mercado. E entender esses desafios das organizações é falar sobre como ajudar essas organizações a resolver os seus problemas. A Impacta, ao longo desses 35 anos, ela vem construindo soluções justamente para resolver esses problemas, para ajudar as empresas a sobrepujar esses grandes desafios. A tecnologia tem mudado de uma forma acelerada e as empresas que têm capacitado, se atualizado, têm superado seus desafios. Mas um dos grandes calcanhares é que o mercado precisa de novos talentos. E a Impacta tem construído soluções para ajudar essas empresas. E, como você disse, ao longo desses 30 anos, estou aqui na Impacta. Tenho estado aqui olhando essas transformações, entendendo as mudanças de mercado, entendendo quais são as stacks, quais são as habilidades, quais são as competências que as organizações têm buscado para se transformar e nós temos construído soluções. Então, eu acredito que esse bate-papo é bem importante para que a gente consiga ajudar o mercado nesse processo de transformação. E a Impacta, com a experiência de 35 anos, estamos aqui fazendo aniversário de 35 anos da Impacta, né? Nós temos experiência de termos capacitado mais de 2,5 milhões de pessoas. Nós somos realmente o pioneiro e a empresa mais preparada nesses 35 anos para entregar soluções de qualidade. Por isso que estamos aí fortes, firmes. E quantas empresas similares saíram do mercado, né? Muitas. Da década de 90 saíram muitos, nas décadas seguintes. E agora, como eu falei na abertura, na pandemia apareceram soluções milagrosas. Qualquer empresa hoje pode criar um site bonitinho, uns vídeos bem bonitinhos.
e fazer propostas, só que não conseguem entregar efetivamente. Então, e a Impacta é aquele trabalho árduo, sério, de qualidade, então de longo prazo. Então, temos aí uma autoridade, uma vertical tecnológica muito importante e um mercado de tecnologia, né? Na Impacta está aí desde 1988. Quantas transformações nós vivemos, quantas transformações vocês do mercado corporativo, empresas estão vivendo, e nós estamos aqui sempre nos antecipando aos problemas, criando soluções de capacitação, e esse assunto da evolução tecnológica e da escassez de talentos que a gente vai estar falando aqui hoje é realmente o cerne da questão, quais são as soluções que nós temos aplicado no mercado que tem tido muito sucesso em diversas organizações para suprir essa escassez de talento, né, Nilson? Como é que você pode falar sobre isso? Eu queria até primeiro posicionar a Impacta dentro desse ecossistema de educação. Você citou alguns dados interessantes, tanto falar das techs que entraram no mercado, novas empresas, novos competidores, que não conseguem construir programas de fato que transformem na ponta e leve valor para as organizações. A Impacta, ao longo desses mais de 30 anos, construiu metodologia sólida para apoiar as organizações. A nossa grande preocupação é, de fato, com o resultado das empresas. E resultado vem de gente, resultado vem de pessoas. Quando você constrói uma metodologia experimentada, qualificada, a metodologia da Impacta é a única metodologia brasileira que é referência no anuário, no manual dos RHs brasileiros. Então, é uma metodologia experimentada. As mais de 30 mil empresas que treinam com a Impacta já conhecem a nossa experiência, sabe do resultado do trabalho que fazemos. E outra, a Impacta também, através dessa metodologia, criou uma certificação própria. Quando eu falo de atração de talentos, eu estou pensando exatamente no que essa pessoa vai entregar no dia a dia, como que ela vivencia a experiência e as competências que ela precisa para fazer um trabalho extraordinário. Então, além de uma metodologia experimentada, nós temos uma certificação própria. Essa certificação ajuda nesse processo de qualificar e assegurar profissionais de alto nível dentro das empresas. Então, qual que é um dos grandes gargalos que hoje nós temos no mercado? Vamos falar de São Paulo primeiro? São Paulo, hoje, a expectativa é que tenha um déficit de mais de 420 mil vagas de tecnologia. O cenário brasileiro, principalmente em São Paulo, tem menos de 50 mil vagas profissionais que são capacitados. Quando essas empresas... Eu estou falando de São Paulo. Se eu falar no Brasil, a gente está falando de mais de 1 milhão de vagas de tecnologia que não são preenchidas. As empresas, elas têm uma demanda latente de qualificar profissionais para atender os seus projetos. Quando essas empresas se deparam com os grandes projetos que elas têm e elas não têm profissionais, elas têm que achar esse profissional no mercado. E qual que é o grande desafio? Primeiro que ela tem um desafio de achar o profissional. Ela tem que localizar profissionais. Ela tem profissionais dentro de casa, que quando ela tem essa demanda de atualização tecnológica dentro de casa, ela precisa qualificar quem está dentro de casa. Então, a Impacta tem soluções de upskilling há mais de 30 anos. Programas personalizados que olham para o universo da organização, entende quem é o público dessa organização e cria programas de upskilling, de atualização, para levar esse profissional ao nível up-to-date de tecnologia. E um outro problema é que quando ela começa a buscar profissionais no mercado, ela vê uma alta competição. E essa competição faz com que haja uma inflação salarial desses profissionais. Então, além de ter uma escassez de profissional, eu tenho um inflacionamento salarial e um terceiro ponto que também é um desafio para as organizações, que é o processo de localizar talentos, que é lento dentro das empresas. As empresas têm que fazer um processo seletivo de profissionais de tecnologia que levam 2 meses. E esses profissionais estão sendo assediados pelo mercado, assediados por várias outras empresas. E quando essa empresa finaliza internamente o seu processo de seleção, esse cara já está contratado por outra empresa. Então, veja,
essas empresas têm um problema interno de atualizar os seus profissionais que já estão atuando, elas precisam manter esses profissionais atualizados com as tecnologias emergentes, elas precisam contratar novos talentos para completar o time e dar suporte aos projetos de crescimento da organização, e elas têm uma certa lentidão. Por quê? Porque as áreas de tech recruiter ou os times de atração de talentos têm o desafio de localizar um profissional ou um talento que seja ou que esteja capacitado ou que tenha os stacks de conhecimento para atender essas empresas. Então, veja, a gente tem um problema enorme aí, né? E a Impacta, ao longo desses 35 anos, ela construiu soluções. Ela construiu soluções para apoiar essas empresas. Isso, a gente fala do ecossistema Impacta, que a Impacta ela tem solução para todos os níveis de desafios das organizações. Ela atende projetos de entrada, programas de entrada de tecnologia. Se eu estou falando de estagiários ou jovens aprendizes, nós temos programas de acesso e capacitação para esse jovem. Mas eu também tenho programas de alto nível. Nós temos MBAs corporativos que atendem as organizações. Veja, quando eu falo de apoiar as organizações, a Impacta é um parceiro estratégico de educação. A Impacta não é uma escola de educação de ponta que vai lá e entrega um projeto. Nós atuamos em todas as etapas estratégicas das organizações. Nós estamos no core das organizações, levando solução de ponta a ponta. Quando eu olho para o grande desafio de atração de talento, por exemplo, vou posicionar a Impacta, primeiro, como ela apoia as organizações no processo de atrair talentos. Bom, nós temos um programa, por exemplo, que é o Train to Hire. Né? O programa Train to Hire, ele, aqui no organismo, no ecossistema Impacta, ele faz o trabalho de educar talentos, treinar os talentos, para que eles sejam contratados. A Impacta apoia as organizações em todas as etapas, desde do processo do início de localizar o talento. Então, junto com as organizações, nós definimos qual é o perfil, definimos qual é a expertise que esse perfil precisa para a organização. Então, a quatro mãos, nós definimos qual é o perfil do talento que a gente deve atrair para essa organização. E quando nós definimos esse perfil, agora a gente começa a fazer um trabalho de atrair esse cara. Atraímos em diversas fontes. Nós temos diversos parceiros que nos apoiam dentro dessa estratégia. Inclusive, parceiros com todos os perfis de recortes sociais ou demográficos que são necessários para atender os projetos corporativos. Então, atraímos esse talento e atuamos na seleção desse perfil. Aplicamos diversos níveis de provas, fazemos assessment, a empresa aplica o seu processo de fit cultural. Hoje nós temos plataforma com inteligência artificial que apoia as organizações a trazer o melhor perfil para o seu processo de seleção. Então, nós entendemos qual que é o perfil, traçamos uma estratégia de atração para essa organização, atraímos e selecionamos esse talento e treinamos esse talento. Então, quando eu falo de treinamento, eu vou enxergar qual é o projeto educacional dessa empresa, qual é a demanda de capacitação que ela tem, quais são as skills que ela precisa levar para dentro da organização. Então, nós construímos um programa educacional para esse talento que nós atraímos e, ao final de um programa de 60, 90 dias, você tem um profissional treinado, capacitado com as tecnologias que essa empresa precisa. Então, veja, tem empresa que leva 90 dias para achar uma pessoa. Eu estou falando de trazer um grupo de alunos, um grupo de talentos, treinar esses talentos e esse cara capacitado em 90 dias. Quer dizer, é fantástico. A gente tem ajudado as empresas e muitas empresas têm se beneficiado e têm feito projetos com a Impacta. Você acha interessante, e se você tem autorização de citar alguns desses projetos de clientes aqui para poder ilustrar? Nós temos, hoje, no mercado corporativo, atendemos mais de 30 mil empresas. Eu posso dizer que as grandes techs do Brasil contratam Impacta. Se você olhar para o mercado e colocar os tops techs
As Big Techs de tecnologia contratam a Impacta. Mas, por exemplo, tem aí no mercado, por exemplo, a Quintes, que é uma das grandes tech SG do mercado, que contrata a Impacta, que a gente já realizou diversos projetos de capacitação e educação, desde localizar o talento, treinar esse talento com recorte social e diversidade para esse público, mulheres, negros, PCDs. Então, temos diversos programas e treinamos esses talentos e eles são contratados pela empresa e para projetos de alto impacto. A gente está falando de profissionais de projetos de alto impacto, mas se você olhar para impacto, eu tenho as grandes techs do mercado financeiro, do mercado de tecnologia, de serviços, que contratam o impacto. Uhum. E quais são as modalidades desse projeto? Você tem o Train to Hire. Quais outras modalidades você tem oferecido para o mercado para poder capacitar? Legal. A Impacta tem um portfólio, eu arrisco dizer que é o maior portfólio do Brasil. A Impacta tem mais de 300 treinamentos. Mas uma das grandes sacadas que a gente percebeu é que cada negócio tem a sua necessidade. Eu tenho programas que eu chamo programas de prateleira, por exemplo, eu tenho um programa de upskilling com bootcamps, focado em necessidades do mercado. Nós temos programas como, por exemplo, o projeto de Start Dev, que é programas para profissionais que vão dar o primeiro passo na área de tecnologia. Nós temos o Education Recruiting, que são projetos desenhados baseados na necessidade de cada negócio. Mas uma das grandes sacadas é que a Impacta consegue construir programas alinhados às necessidades de negócio. Cada empresa tem uma demanda. Então, eu tenho projetos, por exemplo, de formação de desenvolvedores em linguagem como .NET, Java, SAP, programas de SAP para grandes empresas do Brasil. As maiores empresas do Brasil contratam a Impacta para programas de SAP, programas de Salesforce. Então, nós temos um ecossistema de programas de tecnologia muito grande. Então, eu posso dizer que dentro das nossas soluções corporativas, eu tenho os programas de upskilling e programas de reskilling dentro do nosso ecossistema, muito dirigido para o mercado. O mercado corporativo, ele não é homogêneo. As empresas têm tecnologias emergentes e cada um está num nível de exigências de tecnologia. Então, a Impacta ela tem essa capacidade, essa flexibilidade de fazer um mergulho dentro do universo do cliente, entender quem são as pessoas, entender quais são os objetivos estratégicos de negócio, entender a maturidade de tecnologia dos profissionais que serão capacitados. A partir disso, criar um programa alinhado a essas estratégias de crescimento, de tecnologia, olhar para o core do negócio e criar um programa que vai dar um resultado muito maior. Então, as empresas têm procurado o Impacta porque o ROI é muito perceptível. As empresas conseguem notar no dia a dia da organização os resultados dos seus investimentos. Eu queria também citar aqui, nós poderíamos gravar outros casts, ImpactaCast, falando sobre todas as verticais que a Impacta oferece para soluções corporativas, né? O que você acha? Sem dúvida. A Impacta, nós temos, por exemplo, a área de produção de conteúdo. Nós temos a gente chama de Impacta Digital, que é essa divisão digital da Impacta. Nós temos plataforma, nós temos conteúdo gravado, temos mais de 200 cursos na nossa plataforma. A empresa que está construindo a sua universidade corporativa, ela pode contar com o apoio da Impacta para apoiar as estratégias de lançamento da sua universidade corporativa. Nós não só entregamos o conteúdo, nós apoiamos as organizações a construir uma estratégia de comunicação, de lançamento, levamos palestras para dentro das organizações, ajudamos de maneira decisiva para que os projetos de educação corporativa tenham sucesso dentro das organizações. Então, produzimos conteúdos, nós temos estúdios para apoiar as organizações, nós temos conteúdo gravado e temos plataforma que apoia as estratégias de educação corporativa. Temos a divisão de uso de espaço para que as organizações possam usar, por exemplo, o nosso estúdio para gravar os seus conteúdos. Nós temos a divisão de upskilling, que são programas de turmas fechadas dentro das organizações, ou as empresas que podem se beneficiar enviando seus colaboradores para consumir o nosso calendário regular. Nós temos
uma divisão de incentivo educacional, que é os programas de desenvolvimento corporativo, os convênios corporativos que as empresas são beneficiadas, onde seus colaboradores obtêm acesso a cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres. Então, a Impacta tem um ecossistema significativo e apoia as organizações em todos os níveis. E você comentou, então, inclusive, nós temos também os MBAs turma fechada, né? Por exemplo, gestão da TI, para aplicar dentro da própria empresa o case da empresa, né? Fechar a turma, então isso dá um resultado muito grande, né? Queria que você comentasse sobre isso também. Eu acredito que as empresas têm se beneficiado desse projeto não somente quando ela tem a necessidade de levar e empoderar o seu time com uma tecnologia específica, porque muitas empresas têm utilizado o MBA corporativo para apoiar a manutenção dos talentos dentro da organização. Então, os colaboradores percebem e desejam empresas que investem nas suas carreiras. Então, as empresas têm contratado os programas de MBAs corporativos não somente com o objetivo de trazer uma nova tecnologia ou empoderar o seu time, mas também valorizar o talento que ela tem dentro da organização. Você gostaria de fazer mais algumas considerações? A gente já pode ir caminhando para o final do nosso programa de hoje. Eu acredito que eu queria deixar uma mensagem para os profissionais de tecnologia e para os profissionais de recursos humanos, que são aqueles profissionais que estão em contato direto com as suas necessidades. Primeiro, dizer que a Impacta tem o maior ecossistema de educação do Brasil, seguramente. Talvez do mundo. Talvez do mundo. Na área de tecnologia, né? Talvez do mundo. Não existe... Eu tenho estudado isso há mais de 20 anos e eu tenho notado que o que a Impacta oferece para as organizações é muito além do certificado. A gente assegura de maneira muito plena que é a única empresa que tem garantia de aprendizado. Muitas empresas têm falado para o mercado, não, eu garanto o seu emprego. A Impacta é a única empresa que tem 98% de empregabilidade. Isso só é possível quando você tem uma metodologia de aprendizagem que, de fato, funciona. Então, se de fato essas empresas querem assegurar um aprendizado de qualidade, querem assegurar que esse talento seja desenvolvido com a tecnologia de ponta, com método de ensino, com desafios, se ela quer que de fato esse cara faça a diferença, tem que fazer Impacta. Impacta, de fato, tem mostrado e levado isso para as empresas. Então, tem atitude Impacta. É verdade. Com certeza, são 35 anos, mais de 1.500 cursos produzidos. Nós temos aí uma grade de cursos EAD gravado, inclusive uma plataforma assíncrona, né? Your Way Impacta, que seria a nossa Netflix. Temos aí cursos online ao vivo, os bootcamps, as certificações, os técnicos, a graduação Impacta, a faculdade Impacta e os MBAs também focados em tecnologia. É um ecossistema que você não encontra em nenhum lugar do mundo, alguma instituição que oferece tudo, né? Então é um supermercado completo para uma empresa que quer se capacitar com a viés tecnológico e com certeza a Impacta. É por isso que muitas empresas têm escolhido a Impacta como o maior parceiro estratégico de educação, pelo portfólio e pela maturidade que a Impacta consegue construir soluções que de fato resolvam os seus desafios de educação e crescimento das organizações. Ok, Nilson, muito obrigado a tua presença aqui hoje no ImpactaCast. Acho que pudemos esclarecer bastante coisa aqui, muitas oportunidades aí para poder as empresas se beneficiarem. E agradeço a sua presença e agradeço também o telespectador, aí, o nosso ouvinte, e aguardo para um próximo ImpactaCast. Se você quer fazer mais alguma consideração? Não, muito obrigado e dizer que se você quer transformação é com a Impacta.